Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para você que se diz cristão, cristã, para você que muitas vezes se sente perdido, perdida e tem medo de algumas coisas. Eu acho que com o desenrolado que eu vou contar aqui vocês vão se identificando melhor, tá? É o seguinte, antigamente eu era uma pessoa que eu não tinha voz. Eu deixava todo mundo cagar na minha cabeça e eu não me atrevia a falar, eu era omissa em muitas coisas. E aí, as consequências, óbvio, eram inevitáveis, né? Tudo consequência ruim das más escolhas que eu fazia. Porque omissão, não sei se vocês sabem, é uma má escolha, tá? Dependendo da situação, obviamente. Aí o que eu quero dizer com a omissão? A omissão que eu tô citando aqui é a omissão em defesa sua ou em defesa de um próximo, né? Mesmo que esse próximo você não conheça. A omissão é a omissão de direitos, né? É a omissão que te faz se sentir mal depois e que te faz ter prejuízos, tá? Não é a omissão de outras coisas que não vão te trazer nenhum mal. E aí eu comecei a perceber o quanto essa omissão na minha vida ela foi prejudicial em muitas coisas. Teve muitas brigas que eu perdi, teve muitas causas que eu perdi, porque eu não estudava, eu não sabia dos meus direitos, eu não ia procurar ajuda. E aí o negócio foi cada vez se tornando mais uma bola de neve. E aí quando eu comecei a fazer terapia, eu aprendi que quando você não resolve um problema, esse problema volta pra você. E a gente acha que é um karma, né? Que é um castigo. E na verdade não. Porque quanto mais a gente foge desse problema, mais ele nos persegue pra gente resolver. Entende? Por isso que muitas coisas hoje não se repetem mais na minha vida, porque eu consegui resolver. Só que outras ainda se repetem, porque como é tanta coisa, gente, são 30 anos de vida, de vez em quando retornam algumas coisas pra mim resolver. E eu começo a perceber o quanto outras pessoas estão no mesmo lugar, né? Quanto outras pessoas, elas não fazem nada. E aí começam a reclamar, Cris, mas eu queria tanto ter essa tua coragem, eu queria tanto fazer o que tu faz, eu queria tanto resolver certas coisas, e eu não consigo. Mas as pessoas nunca param pra pensar que esse não consigo é porque elas nunca fazem, né? Teve uma época da tua vida que tu não conseguiu andar de bicicleta. Aí, até que tu andou, tu aprendeu e bola pra frente. Teve uma época da tua vida que tu não sabia cozinhar o arroz. Tu foi lá e fez, aprendeu. Só que pra isso também tem as coisas fáceis, tem as coisas mais difíceis. E pra tudo na vida a gente aprende, basta a gente ir e fazer, né? Mesmo que a gente às vezes não queira. Mas às vezes por obrigação a gente tem que aprender algumas coisas. Então, quando você diz que você não consegue, é porque tá faltando uma coisa maior aí. Tá faltando um objetivo e principalmente um propósito. O que seria esse propósito? É eu ter definido dentro de mim o que eu quero para minha vida. O que eu tenho certeza que eu quero, independente das dificuldades que eu vou ter, né, para conseguir isso. É um propósito real. Por exemplo, eu quero ser piloto de avião. Eu não quero saber quais são os meus limites, porque quando eu defino algum propósito, eu entendo que eu não preciso de limites que vão me limitar, que vão me tirar essa possibilidade do meu caminho. A única coisa que eu entendo é esse objetivo que eu tenho na minha frente, que é chegar lá no meu propósito, independente das dificuldades que eu vou ter no meu caminho. Só que quando você não tem propósito, quando você não define nada, quando você não agenda nada, não programa nada, e quando você simplesmente está aqui na Terra penando, você não tem vontade de fazer as coisas, e aí você adia, você diz que você não consegue, que não vai dar certo, que você não tem coragem, e coloca um monte de limites que só existem dentro da sua cabeça. De um tempo pra cá, eu venho fazendo coisas que até eu me admiro que eu faço. E não pensem que a gente às vezes não tem medo de fazer. Todo mundo mesmo tem medo de fazer certas coisas. Mas a gente aprendeu que quando a gente tem um propósito, a gente vai com medo mesmo, né? Nem sempre eu venço as coisas que eu tento fazer, mas eu vou e faço. Eu falo. Eu digo o que é certo, o que é errado, eu falo, dou a quem doer. Isso é uma coisa que eu sempre adiei na minha vida, foi a injustiça. Eu vi muita injustiça acontecer não só comigo, mas com outras pessoas, eu sempre me omitia. E a omissão também é errada. Também gera uma consequência. Não pense que só porque você não agiu em defesa de outra pessoa,
Ou em defesa de você mesmo, você um dia não vai ter que pagar essas continhas aí porque vai. Porque isso gera muita consequência ruim na nossa vida, né? E isso tem a ver com escolhas. O que eu quero dizer para vocês nessa reflexão é o seguinte: enquanto você estiver no meio da manada, e enquanto a sua preocupação com o que o outro fala, com o que o outro pensa, com o que o outro faz a teu respeito, você nunca vai sair do lugar. Você sempre vai continuar nessa vida medíocre que você tem e sempre vai ser um mimizento ou uma mimizenta. Nada vai mudar para melhor na sua vida. Enquanto as suas prioridades forem outras pessoas, for agradar a outras pessoas e não a você mesmo e pensar no que você realmente precisa e tem que fazer, lamento, vai continuar sendo um Zé Rosquinha. Para não dizer outra palavra aqui. Enquanto você achar normal outras pessoas apanharem, enquanto você achar normal rir de situações que não tem graça, compartilhar vídeos que não tem graça nenhuma, fazer apologia à violência, né? Não só sexual, mas a violência moral, psicológica, enquanto você achar lindo isso porque não está acontecendo com você, a consequência disso, quase 100%, vai ser que um dia isso vai acontecer com você. E aí você não vai gostar que outra pessoa faça isso com você. Você só gostou porque você fez com outra pessoa. Essa é a diferença. Só que muita gente não tá pronto para essa conversa, infelizmente, né? Acha que é muita reflexão para pouco entendimento. Pois é. Pra gente chegar nessa reflexão que eu chego hoje, tem que pensar, tem que meditar, tem que estudar, tem que aprender na prática, não só na teoria, mas na prática, e tem que aprender a evoluir, né? O que é evoluir? Ser melhor que o outro? Não. É uma competição comigo mesma, com mais ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. É eu ser melhor todos os dias. É eu entender que para uns eu vou ser uma pessoa maravilhosa, para outros eu vou ser um pé no sapato. Eu vou ser um pé no sapato, não, eu vou ser uma pedra no sapato. Eu vou ser aquele chiclete grudento. Eu vou ser o inferno de uns e a paz de outros. Por quê? Porque dependendo da situação, a gente vai ter que vestir uma personalidade diferente. Pro meu marido, né, eu sou a esposa. Eu não vou agir como esposa com o meu filho. Com o meu filho eu vou ser a mãe. Com os meus amigos eu vou ser a amiga. Então são várias personalidades que a gente se veste. Quando eu busco justiça, eu vou vestir o personagem que está buscando. A Mulher Maravilha que está buscando a justiça. E por aí vai sucessivamente. Tem várias coisas na nossa vida que a gente tem que se impor, que a gente tem que falar, independente se vai agradar ou se não vai agradar outras pessoas. Só que o que eu quero dizer pra vocês é que terão situações em que vocês vão passar por coisas desagradáveis, vão ter que falar, vão ter que se impor, vão ter que enfrentar todo mundo e na maioria das vezes, lamento dizer, vocês vão estar sozinhos. Porque se você é uma das pessoas que faz parte da minoria, se você é aquela pessoa que é a ovelha negra na sociedade em que você vive, parabéns, você está no lugar certo. Agora, se você ainda não entendeu e se você tem essa prioridade de seguir a manada, lamento, você vai sofrer e vai ficar na mesma bostinha de vida que você tá. O que eu quero te dizer é que para coisas difíceis, poucas pessoas abrem o caminho. Já ouviram aquela frase que sempre alguém tem que tomar iniciativa para alguma coisa? Mas ninguém quer ser o primeiro, né? Pois é, em muitas coisas eu já fui a primeira. E eu tenho o maior orgulho disso. Isso pra mim não é nenhum problema. Porque eu não faço as coisas agindo conforme os outros vão pensar. Eu faço agindo conforme isso é importante e necessário na minha vida. E não na vida de outra pessoa. Eu não ajo pelos outros, eu ajo por mim. Quando eu percebo que isso afeta a minha vida em alguma coisa, eu parto pra ação. Gostem ou não gostem da minha atitude. Porque pra mim, certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se você é uma dessas pessoas que está passando por essa situação e está esperando a aprovação e consentimento, ou até o caminhar de outras pessoas para o mesmo propósito que o seu, lamento te dizer, você vai quebrar a cara e você vai se frustrar. Muito melhor você ter uma expectativa negativa de outras pessoas e depois você se surpreender do que você depositar uma expectativa positiva e acabar se frustrando com isso. Esse é o meu conselho de hoje para vocês que acham que ser omissos é uma coisa boa e não percebem que muitas vezes a omissão na vida de vocês é que levam vocês ao fracasso. Tem coisas sim que a gente precisa se impor, que a gente precisa combater, que a gente precisa falar e ser ouvido. Mesmo que ninguém esteja ouvindo, alguém vai ouvir.
E mesmo que a gente seja o primeiro, isso deve ser feito pelo nosso bem, não pensando no outro, mesmo que a gente seja o primeiro. Lembrem que muitas pessoas já morreram por nós, pra gente ter um direito hoje em alguma coisa. Não que a gente vai precisar morrer por outra pessoa, porque hoje o mundo até mudou um pouquinho, depois vai regredir, como eu já falei, mas por enquanto a gente ainda tem voz, a gente ainda pode falar. E se pra você é tão difícil assim mudar a tua vida pra melhor, eu lamento dizer, daqui pra frente o negócio vai começar a piorar um pouquinho mais. E se você não aproveitar a onda de oportunidades que você tá tendo agora e não embarcar nesse vagão aí desse trem, você vai ficar pra trás e depois não adianta mais chorar pelo leite derramado. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, pessoal, e até o próximo. Tchau, tchau!